E o CREA, Center for Research on Energy and Clear Air, tá? Que é um órgão que produz, tá? Uma série de relatórios relacionados, não é o CREA, tá? Do Brasil. De relatórios relacionados a questões energéticas, né? Coisas relacionadas a isso. Eles lançaram um relatório, inclusive eu vou deixar aqui nos comentários esse relatório, o link vai estar em inglês, mas é facilmente traduzível nos dias atuais, né? Tem como você traduzir facilmente. Tem um release aqui para você baixar, enfim, tem a matéria em si comentando com os materiais. E o que é que ela traz de interessante, inclusive não só ela, tá? Tem até o The Kiev Post trouxe matéria sobre isso e basicamente criticando, no caso do Kiev Post, criticando de leve os europeus por terem comprado mais petróleo russo, tá? Do que de fato ajudaram os ucranianos. E tem toda essa questão que está em jogo que você precisa entender. Então, basicamente aqui, segundo esse instituto aí, né, o CREA, esse centro de estudos, a União Europeia pagou praticamente no último ano, tá? 21,9 bilhões de euros em combustíveis fósseis, né? Então, de uma forma geral, detalhe, para os russos, só para deixar muito claro, compraram dos russos combustíveis fósseis de uma forma geral, petróleo e seus derivados, 21,9 bilhões de euros. Esse valor é maior do que, evidentemente, os 18,7 bilhões de euros que os europeus ajudaram os ucranianos. Aí, o grande questionamento todinho inicial é: até que ponto os europeus custearam essa briga, esse conflito, né? E custearam os russos especificamente, terminaram ajudando indiretamente os dois lados e financiaram a Ucrânia com 18,7 bilhão e financiou do outro lado a Rússia com 21,9 bilhão, né? Assim, lógico, financiou da forma com que nessa visão ucraniana de se trazer, evidentemente a União Europeia não representa uma porcentagem tão alta, pelo menos oficialmente. Daqui a pouco eu vou mostrar para você o porquê de tudo isso, tá? Detalhe, redução limitada de dependência energética. Já há um certo tempo os europeus vêm tentando não depender tanto dessa energia vindo da Rússia, né? E houve um retrocesso, houve uma russodependência lá atrás, no início dos anos 2000, começo, né, lá 2008, lá com toda essa questão de Angela Merkel depois, enfim. Então houve uma russodependência, né? As plantas da indústria europeia basicamente utilizando esse gás, um gás muito mais barato, porque como eles negociam de forma direta, sem nenhum atravessador, usando esses gasodutos, terminaram negociando como se fosse um preço de atacado especial, e aí conseguiram valores muito mais abaixo do que no mercado. Então não era só o volume, alto volume de gás, mas era um alto volume de gás a preço abaixo do mercado. Exemplo fictício, então eu já trouxe vídeo com valores aproximados, né, comparando Brasil, Estados Unidos e União Europeia. Mas eu vou arredondar um valor fictício aí qualquer, só para você entender. Digamos que a média no mercado mundial seja 10 dólares. 10 dólares. Só que os russos conseguem vender para os europeus de uma forma geral a 8 dólares no lugar de ser a 10. Então os europeus terminam, tá? Ganhando nesse processo. Guardem esse número, 8 e 10. Daqui a pouco eu vou repeti-los, acrescentando uma nova equação, um novo item nessa equação. Mas enfim, então, mas o fato é que os russos têm reduzido a quantidade de venda para a União Europeia, tá? Uma porcentagem considerável, né? Baixou cerca de, acredita-se que 25%, de 18 a 25% de redução, né, da dependência direta dos russos, ou seja, os europeus estão comprando de outros lugares. Tem lugares que chegam a dizer que até 45%, dependendo do país, tá? E aí vem um detalhe interessante. Só de gás, vamos falar só do gás, dos 21,9 só de gás russo, a União Europeia gastou 7 bilhões de euros em gás natural russo
um aumento de 9% em relação ao ano anterior, de 2023, por exemplo. Então, em 2024, foram 7 bilhões dos 20, não vou arredondar para 22, né? Dos 22 bilhões que os europeus compraram dos russos, esse valor de 7 veio só é de gás, só isso. Só que vem um detalhe, isso representa para os russos cerca de 10%. Por quê? Os russos no último ano venderam 242 bilhões, está no relatório, tá? 242 bilhões de euros em combustíveis fósseis. Então, só da União Europeia são 22 bilhões e ao todo 242 bilhões. Então, quase 10%. Menos de 10% se formos analisar, né? E é interessante observar que, ao todo, se juntarmos os 3 anos de conflito, tá? Os russos já venderam 825 bilhões de euros. E se for transformar em reais, o valor então passa em trilhões. Isso é para você ter uma ideia do nível da coisa toda. E detalhe interessante é que, mesmo agora os europeus preparando nova sanção, tá iniciando nova sanção, tá, econômica agora, que vai envolver, acredita-se, né, supõe-se que vai interferir para os russos em torno de 51 bilhões de euros por ano, tá? Esse por sinal, já é o 16º pacote, é o 16º pacote de sanções europeias e que querem agora envolver algumas questões, dentre as muitas, relacionadas aos chamados petroleiros ou navios fantasmas. No final eu vou deixar aqui a opção para você assistir sobre essa história dos navios fantasmas, que agora é onde entra toda a história. Hoje os navios fantasmas terminam aumentando a lucratividade russa. Por quê? O que acontece? Lembra do cálculo que eu mostrei, né? Um valor fictício de 10 dólares é o mercado, 8 é o preço que os russos vendem aos europeus. Nos navios fantasmas, os russos vendem a 12. Como é por fora do mercado, não é dentro da tabela programada, é por outro sistema. E detalhe curioso, pelo menos em gás eu não sei até que ponto, mas outros produtos, petróleo de uma forma geral, o petróleo, por exemplo, o petróleo canadense possui características que outro petróleo parecido com o petróleo canadense, só o venezuelano. Por isso que os americanos dependem dos canadenses e dos venezuelanos para poder fazer sua mistura. Porque para conseguir um nível de qualidade excepcional, etc., etc., até em termos de eficiência, de extração máxima, né, lá quando vai fazer o processo de separação do petróleo em fases, é preciso conseguir o máximo possível de subprodutos. E aí, quando se mistura o petróleo americano com um desses outros petróleos, consegue a máxima, tá? No russo não é exatamente assim, tá? Mas tem a questão da Europa depender dos russos, questão de proximidade, por N motivos, né? E aí vem um fato interessante que é o seguinte: os países que mais consomem dentro da Europa terminam sendo países como Eslováquia, Hungria e República Tcheca, que tem um problema, que eles possuem um problema. Só os três juntos dá 4,9 bilhões de combustível, tá? Do caso de petróleo, de uma forma geral, não só gás, mas petróleo. O que acontece aqui, ó? Mostrar o mapa para você entender o contexto. Eis aqui o Mar Negro, tá? Estamos aqui no Mar Negro, aqui é a Crimeia. Existe um gasoduto que sai da Rússia, de Anapa, da região de Anapa, e que vai até a Turquia. Daqui da Turquia existe pelo menos 2 gasodutos, um que está aqui sendo mostrado na imagem, que é o Transbalkan, que é o que vai para a Bulgária, Romênia, Moldávia, né, Moldávia no caso, e Transnistria, que passa até por dentro da Ucrânia, um pedacinho, tá? Dentro do Oblast de Odessa. E existe um outro que sai daqui que vai para essas regiões que eu acabei de comentar. Eslovênia, Hungria, no caso Eslováquia, Hungria, tá? República Tcheca, que são países que não possuem litoral e, portanto, têm uma maior dificuldade grande mesmo,
em, em consumir, em comprar, né, conseguir esse gás, esse petróleo de uma forma geral. O que mais que é interessante observarmos? O principal comprador, tá? O principal comprador desse gás russo, desse gás, não só gás, tá? Do petróleo russo, o principal comprador vem da China. 78 bilhões de euros vem da China, tá? Compra, né, dos russos. Em segundo lugar, está 49 bilhões de euros, tá? Os indianos. E aí vem a surpresa. Porque a surpresa você vai entender já. 34 bilhões de euros, quem fica em terceiro lugar, como o país que mais compra dos russos, né, o petróleo, os chamados combustíveis fósseis, tá a Turquia. Aí vamos lá agora fazer uma conta. A União Europeia arredondando, como eu trouxe o arredondamento, 22 bilhões, o que dá quase 10% do todo, né? Dos 242 bilhões. Por que que termina sendo mais indo para a Europa? Porque a Turquia termina funcionando como um atravessador. A Turquia basicamente compra da Rússia, faz o beneficiamento, vende mais caro para os europeus, até dentro de um preço aceitável. Mas no final das contas, o petróleo veio de quem? Da Rússia. Só mudou a bandeira, né? Houve algum beneficiamento, alguma mudança e chegou até o destino final. Isso é muito comum. Então, de uma forma geral, hoje no mundo tem muito isso. Por exemplo, Líbia. Existem alguns locais de perfuração de petróleo na Líbia, que quem faz esse processo é a Gazprom. De quem é a Gazprom? Russa. E aí a venda em si acontece por um estatal Líbia. Aí dizem, não, estamos comprando gás ou petróleo vindo da África, do norte da África. Mas no final das contas é dinheiro de quem? Né? No caso, o petróleo vai para dessa venda para quem? Para os russos. Tá? Então tem muito isso. A Turquia, existem outros países, tá? Eu só peguei os três principais, China, Índia e Turquia, só para você entender mais nada. Lá nos comentários eu vou deixar o link para você ler todo o detalhe, caso você queira. Então, isso é um fato de que existem outros países que terminam funcionando como um atravessador da União Europeia. Aí aquele cálculo que existe termina sendo maior, muito maior, tá? Então, vem outro detalhe interessante. Antes de concluir aqui, só lembrando, eu sempre esqueço, né? Você não curtir é uma forma de ajudar o canal curtindo, né? Se você não é inscrito no canal. Se inscrever no canal também é outra forma, tá? E tem a forma de ser amigo do canal, tem aqui na descrição desse vídeo a forma de você ser amigo a partir de R$ 1,99 por mês, onde você vai ter acesso a vídeos exclusivos e também ajudar o canal de uma forma geral. Dito isto, qual é a grande questão do relatório? Que o relatório comenta sobre isso, né? O relatório, deixa eu deixar aqui na. Cadê? Ué? Aqui, no relatório. Basicamente, ele diz o seguinte: afirma que as sanções atuais não são suficientes, elas são totalmente ineficientes para aquilo que eles querem, né? Os europeus querem, que é encerrar. De que sim, termina indiretamente, os europeus terminam retroalimentando todo o conflito, dando dinheiro para os russos e dando dinheiro para os ucranianos, de que a Europa termina tendo uma dificuldade muito grande em se manter com isso, a economia está ficando defasada, que o diga a Alemanha, por exemplo, que suas plantas industriais basicamente dependem de um gás, e esse gás basicamente vem da Rússia. Há essa dependência ainda do uso do gás russo, e que comenta o seguinte: a prioridade estratégica deveria ser sanções mais duras contra, isso está no relatório, né, contra petroleiros russos para reduzir as receitas de Moscou. Qual é o problema? Isso é um ciclo vicioso. Se eles fazem uma sanção mais dura contra os russos vão começar a ter dificuldade de entregar o gás. Então vai haver uma redução na quantidade de gás disponível. E o que, que acontece toda vez que tem pouco gás, pouco produto? Isso é um padrão do capitalismo. Quando eu tenho poucos produtos, eu só tenho, no lugar de eu ter 10, eu só tenho 3 agora disponível. O que, que vai acontecer com esses 3? Vão começar a ficar mais caros. Então, para onde você for,
não vai dar muito certo para os europeus. A questão da dependência dos russos vai persistir, porque todo o seu sistema industrial e de sistema de aquecimento, por exemplo, tá? Estão no inverno, consomem mais do que o normal o gás. Então eles têm um problemaço quanto a isso. Se começam a fazer sanções muito rígidas, vai ter menos, vai dos petroleiros, por exemplo, vai ter menos petróleo no mercado, né, o petróleo russo, mas é de onde eles compram. E aí, o que, é que vai acontecer? O pouco que tiver vai ser mais caro, porque quem der mais é que vai chegar primeiro. Esse é, né, o processo simples e é isso que vai terminar acontecendo, tá? Diz uma coisa, o que é que você acha de tudo isso? Até que, qual seria a solução para a Europa? O que é que os europeus podem fazer para fugir? Fazer sanção mais dura mesmo e acabou? Ou recuar com todo esse processo? Buscar novas tecnologias? Quais tecnologias seriam? É bem complicado. A situação da Europa não é nada fácil. E pior ainda para a Ucrânia, no caso, tá termina sendo. Me diz aí o que, é que você acha de tudo isso. Deixa teu comentário. Lembra também de, como eu disse, se inscrever no canal. Eu vou deixar aqui no final o vídeo que eu prometi lá sobre os navios fantasmas. Beleza? Valeu. Grande abraço. Fui.